esses estudos desde o início e a quem agradecemos muito pela confiança, pedindo que o nosso entendimento se abra, que a nossa mente se esclareça para os ensinamentos que nós vamos ouvir aqui. Que assim seja. Edna sarou, Edna? Estava com a gripona semana passada, sarou, né, Nossa, filha? semana passada eu estava mal, viu? Mas eu já tenho. Ainda tô Você tem? Você tá vermelha toda aqui? ainda estou com um pouco de coriza, sabe? De vez em quando atrapalha tudo, mas tudo bem. Vai. Vambora. Então, vamos que vamos. Aparição de... se eu tiver que me ausentar de repente, você continua lendo, tá bom? Ok, tá bom. Tudo bem. Hoje eu tô com dor de barriga. Tranquila. Aparição de Jesus após sua morte, vamos lá. Mas Maria, a Madalena, se conservou fora, perto do sepulcro, a derramar lágrimas. E, estando a chorar, como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, o outro ao lado dos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela respondeu: É que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus. Este então lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dizei-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela voltou e disse: Rabone, ou seja, está meu Senhor. Jesus lhe respondeu: Não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhes de minha parte: Suba meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria de Madalena foi então dizer aos discípulos que viram o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. Está em João, capítulo 20, de versículo 11 ao 18. Naquele mesmo dia, indo 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que é mais ou menos 185 metros daqui, 11 quilômetros, ele está falando. Falavam entre si de tudo e o que se passara. E aconteceu que, quando conversavam e discorriam sobre Jesus, Jesus se lhe juntou e se pôs a caminhar com ele. Ai, rapaz, pensou o susto dele. Seus olhos, porém, estavam tolhidos, a fim de que não o pudessem reconhecer. Ele disse: De que vinhais falando ao caminhar e por que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleopas, tomando a palavra, disse: Serás em Jerusalém o único estrangeiro que não saiba do que aí se passou nesses últimos dias? Que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, e acerca de todo o que os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse Israel. No entanto, já estamos no 3º dia depois de tais coisas aconteceram. Exceto algumas mulheres das que estavam conosco nos espantaram, pois que, tindo ver ao seu sepulcro antes de romper o dia, nos vieram dizer que anjos mesmos lhes aparecendo, dizendo-lhes que ele está vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido, mas quanto a ele, não o encontraram. Disse-lhe então Jesus: Ó insensatos de coração, tardo a crer em tudo que os profetas disseram. Não era preciso que Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhes explicava que em todas as escrituras, o que em todas as escrituras fora dito dele. Ao se aproximarem da aldeia para onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais longe.
Os dois o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: Fica conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou na cidade com os dois. Estando com eles à mesa, tomou do pão, abençoou-o e lhes deu. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Ah, meu Deus! Desperdiçaram uma visão dessa. Então disseram um ao outro: Não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós quando ele nos falava pelo caminho, explicando-nos as Escrituras? E erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam: O Senhor, em verdade, ressuscitou e apareceu a Simão. Então, também eles narraram o que lhes acontecera em caminho e como o tinham reconhecido a partir do pão. Nossa, é muita passagem, ele apareceu para muita gente, né? Enquanto assim confabularam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: Opa, de novo, ó, a paz seja convosco, sou eu, não vos assusteis. Mas na perturbação e no medo de que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. Continua, Edna, por favor. Sim. Enquanto assim confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: A paz seja convosco, sou eu. Não vos assustais. Mas, na perturbação e no medo de que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. E Jesus lhes disse: Por que vos turbais? Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e de admiração se achavam, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo: Eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao mesmo tempo, lhes abriu o Espírito, a fim de que entendessem as Escrituras, e lhes disse: É assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido. Mas, por enquanto, permanecei na cidade, até que eu vos haja revestido da força do alto. Está em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 49. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, Dídimo, não se achava com eles quando lá foi visto. Os outros discípulos, então, lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram, e não puser o dedo nos furos feitos pelos cravos, e minha mão na abertura do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar e com eles Tomé, Jesus se apresentou. Achando-se fechadas as portas e colocando-se no meio deles, disse-lhes: A paz seja convosco. Disse em seguida a Tomé: Põe aqui o teu dedo e olha minhas mãos. Estende também a tua mão e mete-a no lado e não sejas incrédulo,
mas fiel. Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Tu creste, Tomé, porque viste. Ditosos os que creram sem ver. Está em João, capítulo 20, versículo 20 a 29. Jesus também se mostrou depois aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, apresentando-se dessa forma: Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, na Galiléia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhe Simão: Vou pescar. Os outros disseram: Também nós vamos contigo. E foram, e entraram numa barca, mas naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apareceu à margem, sem que seus discípulos conhecessem que era ele. Disse-lhes então: Filhos, nada tendes que se coma? E eles responderam: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Eles a lançaram logo e quase não a puderam retirar, tão carregada estava de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois que estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca e, como não estavam distantes da praia, mais de 200 côncavos, puxaram daí a rede cheia de peixes. Está no capítulo 21, versículo 1 a 8 do Evangelho de João. Depois disso, ele os conduziu a Betsaida e, tendo lavado as mãos, os abençoou e, tendo-os abençoado, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas, capítulo 24, versículos de 50 a 53. Deixa eu continuar. 61. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte com detalhes circunstanciados que não permita se duvide da sua realidade. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito e não apresenta nada de anômalo em face do fenômeno do mesmo gênero de que a história antiga e moderna oferece numerosos exemplos sem lhes falar sequer a tangibilidade. Tangibilidade é a propriedade do espírito de se fazer tangível, é palpável através do tato. Se notarmos as circunstâncias em que ocorreram essas diversas aparições, nele reconheceremos em tais ocasiões todas as características de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece. Uns o veem, outros não, sob aparências que nem mesmo seus discípulos o reconhecem. Mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua própria linguagem não tem a vivacidade da de um ser corpóreo. Fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, em suma, detonam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes. Sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispirítico. Isso aqui é claro, né? O que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem, né? Se estivesse com o seu corpo carnal, todos os veriam, como quando ainda estava vivo.
Ignorando a causa primeira do fenômeno das aparições, ou seja, os seus discípulos ignoravam esse fenômeno. Seus discípulos não se davam conta dessas particularidades que provavelmente não lhes mereciam qualquer atenção. Já que viam o mestre e o tocavam, para eles aquele corpo era ressuscitado de Jesus, ou seja, o corpo que viveu de novo. Capítulo 15, item 14 e 35 a 38. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu, por terem uma aparência sobrenatural, e os considera sem exceção lendários, o Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos. Prova a possibilidade deles, não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que se apresentam com fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas nas mais vulgares condições. Por serem, de certo modo, de domínio público, tais fatos nada provam, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. Dá para ler o 63? Tem uma nota aí no final, não sei se o teu tem. Tá, deixa eu ler. Via, nota 197, quando ele fala, né, por serem, de certo modo, de domínio público, tais fatos nada provam, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. Nota de Kardec. Os inúmeros fatos contemporâneos de curas, aparições, possessões, dupla vista e outros, que se encontram relatados na Revista Espírita e lembrado nas observações anteriores, oferecem, até quanto aos pormenores, tão flagrante analogia com os narrados pelo Evangelho, que salta evidente a identidade dos efeitos e das causas. Não se compreende que o mesmo fato tivesse hoje uma causa natural e que, lá atrás, essa causa fosse sobrenatural, diabólica com uns e divina com outros. Se fosse possível confrontá-los aqui uns com os outros, a comparação se tornaria mais fácil. Impossível, contudo, fazê-lo, dado o grande número deles e o desenvolvimento que a narrativa reclamaria. Ou seja, ele tá falando que o que acontece hoje é igual ao que aconteceu lá no passado. E que, se ele pudesse, esse espaço, ele ia fazer uma comparação do fenômeno que aconteceu com Jesus com fenômenos que aconteciam na época que ele estava escrevendo essa obra, que ele estava compilando essa obra, né? Porque ele visitava as reuniões espíritas e ele via os fenômenos e ele descrevia eles. Então, ele fala, eu não vou gastar tempo aqui porque vai ser muita coisa, mas daria para fazer uma analogia entre os do passado e agora, e vocês vão ver que é a mesma coisa. Né? Continua, amiga. 63. O maior dos milagres de Jesus, aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade, é a revolução que seus ensinamentos operaram no mundo, apesar da exiguidade de seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, num pequeno povo quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas prega durante 3 anos. Durante este curto espaço de tempo, é desatendido e perseguido por seus concidadãos, caluniado, tratado como impostor, é obrigado a fugir para não ser lapidado, é traído por um de seus apóstolos, negado por outro, abandonado por todos no momento em que cai às mãos de seus inimigos. Apenas fazia o bem, e isso não o coloca ao abrigo da malquerença, a qual voltava contra ele os próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício reservado para os criminosos, morre ignorado do mundo, pois a história do seu tempo se cala a seu respeito. Aqui tem uma nota. O historiador judeu José é o único. Aqui só está José. É o único que dele fala, dizendo, aliás, pouca coisa. Ai, meu Deus, eu perdi. Não.
Nada escreveu e, entretanto, auxiliado por alguns homens obscuros como ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e tornou-se a bandeira da civilização. Tinha contra si tudo o que pode fazer malograr os homens. E é por isso que dizemos que o triunfo da sua doutrina é o maior de seus milagres, ao mesmo tempo que prova sua missão divina. Se, em lugar de oferecer princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele não tivesse a oferecer à posteridade, senão alguns fatos maravilhosos, hoje mal seria conhecido pelo nome. É isso mesmo. É verdade. Então, eu queria mostrar para vocês, eu tenho uma relíquia aqui. Existe um escritor judeu chamado Solenesh, né? E ele escreveu esse livro, O Nazareno. Ele não tem mais... ele está branco aqui, ó, O Nazareno. Ele não existe mais em editora. E eu consegui ele e encadernei ele. Aqui ele conta, diz que esse cara aqui, ele acompanhou Jesus também, uma parte da pregação dele, dos 3 anos. E daí ele conta tudo que aconteceu. Esse livro é maravilhoso. Eu vou reler ele depois, se alguém quiser emprestado, mas ele é emprestado, porque não existe mais edição encadernada. Só esse aqui, ó, que eu fiz em brochura. Porque eu estou revendo todo aquela série de Jesus, entendeu? Eu estou terminando a temporada, eu comecei, estou revisando. E eu estou exatamente nessa parte. É muito lindo, muito lindo. Vamos lá? O próximo, então, seria o desaparecimento do corpo de Jesus. Na realidade, a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Na realidade. Para mim foi o Nicodemos que foi lá e tirou o corpo dele e foi sepultou ele em outro lugar, porque se deixasse aquilo lá ia ser vandalizado, todo mundo ia querer entrar e pegar um pedacinho para guardar. Alguns falam que foram os essênios, né? Isso, tem uns que falam outros, né, dizem que eles tiraram justamente porque eles costumavam, como chama? Cortar tudo em pedaço, o corpo. Esquartejar o corpo das pessoas que eram mortas na cruz. Isso. Então, para não deixar isso acontecer, eles tiraram ele escondido. Nicodemos pagou para os soldados romanos deixar ele tirarem da cruz e não ser esquartejado. Daí ele levou o corpo, sepultou lá, exatamente, mas tiraram depois. Isso mesmo. Bora lá. 64. O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte tem sido objeto de inúmeros comentários. É atestado pelos 4 evangelistas, baseado nos relatos das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia, depois da crucificação, e lá não o encontraram. Algumas pessoas viram nesse desaparecimento um fato milagroso, enquanto outras o atribuíram a uma subtração clandestina. Segundo outra opinião, Jesus não teria revestido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido, em toda a sua vida, mais do que uma aparição tangível, uma espécie de agênero. Esse aqui acho que é muito, né? Porque 33 anos um agênero é muito difícil. Seu nascimento, sua morte, todos os atos materiais da sua vida teriam sido apenas aparentes. Foi assim que dizem. Seu corpo, voltado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro e foi com esse mesmo corpo que ele se teria mostrado depois de sua morte. Sem dúvida, semelhante fato não é radicalmente impossível, tudo bem, dentro do que hoje se sabe sobre as propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos inteiramente excepcional
e em formal oposição ao caráter dos agêneres. Agêneres sem ter sido criado, né? Sim. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível ou se é confirmada ou contraditada pelos fatos. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos: o que o precedeu e o que se seguiu após sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita à sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. É a nota de Kardec, que não nos referimos aqui ao mistério da encarnação, com o qual não temos que nos ocupar e que será examinado mais tarde. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela as características inequívocas da corporeidade, ou seja, tinha corpo, sim. Pode. Os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem são acidentais e nada têm de anômalos, visto que se explicam pelas propriedades do perispírito que se dão, em graus diferentes, em outros indivíduos também. Depois da sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. A diferença entre os dois estados é tão marcante que não podem ser assimilados. É lógico, não tinha mais corpo, né? Sim, Corpo eles falam, carnal. inclusive, eles falam, né? Não sei se isso é, sei lá, que o corpo dele não era como o nosso, era diferente porque ele é um espírito de luz. E era muito complicado suportar essa matéria que a gente tem, que é muito densa, na situação que ele é. Né? Era um dispêndio de energia muito grande. Exatamente. Né? Por exemplo, não tem nenhuma notícia que ele tenha ficado doente. Ele ficava cansado, Não. doente jamais. Então, segundo o que alguns dizem, inclusive o Ramatiz fala isso, que o corpo dele era diferente em relação ao nosso, né? Mais forte, mais, como é que eu posso dizer, melhor preparado para enfrentar o que ele deveria enfrentar. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita. Propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos. Na matéria, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular, ou seja, a desorganização do corpo material vem da ruptura da coesão das moléculas. Ao penetrar no campo material, um instrumento cortante que lhe divide os tecidos, e se os órgãos essenciais da vida forem atacados, cessa-lhes o funcionamento e sobrevém a morte do corpo. Isso é claro. Qualquer ingerência externa nesse corpo material, ele causa desagregação molecular, ou seja, e aí a morte. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão de moléculas, a vida já não depende aí da ação de órgãos especiais, de modo que não se podem produzir desordens parecidas com aquelas. Um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. É por isso que não podem morrer os corpos dessa natureza e porque os seres fluídicos, designados pelo nome de agêneres, não podem ser mortos. Então, ele foi Beleza? machucado, né? Quando ele foi Sim. crucificado, pregaram ele com cravos, as mãos dele. Violência, tal. Ele Né? demonstrou sofrimento, eu acho que mais Exatamente. como ensinamento. Sim. Mais como ensinamento. Lê para nós até o final, até o início de 66, ainda, por Tá. favor. Depois do suplício de Jesus, seu corpo lá ficou, inerte e sem vida. Foi sepultado como os corpos comuns, e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Depois da sua ressurreição, quando ele quis deixar a terra, não morre. Seu corpo se eleva,
se desvanece e desaparece, sem deixar nenhum sinal, e isso é a prova evidente de que esse corpo era de outra natureza, que não aquele que pereceu sobre a cruz. De onde será forçoso concluir que, se Jesus pôde morrer, é que tinha corpo carnal. Em consequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo privado de espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito que não tem corpo material não pode experimentar os sofrimentos que são o resultado da alteração da matéria. Daí será preciso igualmente concluir que, se Jesus sofreu materialmente, como não será possível duvidar-se, é que tinha um corpo material de natureza idêntica ao de todos nós. Continua, pode continuar. Aos fatos materiais que juntam considerações morais do mais alto poder. Se durante sua vida Jesus tivesse estado nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que ele assim era, será retirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Pois é, ele escolheu vir do jeito que ele veio, nascer numa família pobre e passar por tudo que ele passou, porque ele precisava se igualar a Ao todos, homem, né, a a nós, humanidade, a humanidade para pelo ensinamento e sofrimento, testemunhar a fé dele. exatamente. Então, se tudo nele era só aparência, todos os atos da sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua oração a Deus para que afastasse o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até seu último grito no momento de entregar o espírito, não teria sido senão um vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório da sua vida uma comédia indigna de um homem honesto e simples. Quanto mais e por mais forte razão de um ser também superior. Numa palavra, teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, pois resultaria em diminuí-lo moralmente em lugar de o elevar. Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, e o que é confirmado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram sua vida. E eu queria fazer uma observação aqui, na hora que ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, porque ele estava repetindo as palavras de Davi, de mais de 1000 anos antes dele ter vindo. Jesus não estava com medo de morrer, nem achava que Deus estava abandonando. Isso ele recitou o Salmo de Davi, para mostrar que ele era o Messias e que era um dos sinais dele, recitar esse salmo. E as pessoas não entenderam, né? O 67. Esta ideia a respeito da natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não havia tomado um corpo como o nosso, e sim um corpo impassível, que desce do céu no seio da Santa Virgem
e não nascera dela, que assim Jesus não era nascido, não sofrera e não morrera, senão na aparência. Os apolinaristas foram anatemizados no Concílio de Alexandria, no ano 360, igualmente, e no ano de Roma, em 374, e no de Constantino, em 381. Ou Daí seja, vem aquela história. essa teoria dos apolinaristas foi anatematizada. Ou seja, foi rechaçada em 3 concílios religiosos: o de Alexandria, o de Roma e o de Constantinopla. Vamos lá. Os docetas, do grego doken, aparecer, seita numerosa dos gnósticos, tinha a mesma crença. Esta seita subsistiu durante os 3 primeiros séculos. Daí vem aquela história de que Maria não teve Jesus, que foi um milagre do Espírito Santo, aquelas coisas todas que a gente sabe. Essas coisas que a gente sabe que isso não é. Exatamente. Né? Se fosse para não ter nascido de Maria, não tinha necessidade de ter ficado na história os 3 primeiros, os 30 primeiros anos, né? Mostrado toda a parte da infância de Jesus que a gente tem conhecimento, dele brincar, do pai ensinar ele a marcenaria, dele ensinar no tempo pequeno. Não teria necessidade de nada disso, ele já pareceria grande. Exatamente. Terminamos, então, agora a gente partiria para as predições. A teoria da presciência, presciência seria pré-ciência, né? Saber antecipadamente, tá? Então, aqui ele entra, né, nessa teoria da presciência, no capítulo 16, para dar uma explanada muito boa sobre esse assunto. Deixa eu ler aqui o primeiro. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente. Não, porém, dos que não guardam qualquer relação com esse estado, nem ainda menos dos que são atribuídos ao acaso. As coisas futuras não existem, dizem. Elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se é de saber que acontecerão? E, contudo, são muito numerosos os casos de predições realizadas o que nos leva à conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta uma chave, visto não haver efeito sem causa, realmente. É essa causa que vamos tentar descobrir, e ainda o Espiritismo, já por si mesmo chave de tantos mistérios, que nos fornecerá, mostrando-nos, além disso, o próprio fato das previsões não se produz com exclusões das leis naturais, que é o que a gente sempre pensa, né? Eu previ o puro, então eu estou derrogando uma lei natural. Sim. Então, temos para comparação um exemplo das coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Suponhamos um homem colocado no alto de uma montanha a contemplar a vasta extensão de planície à sua volta. Nessa situação, o espaço de uma légua será pouca coisa para ele, que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim da estrada, que esteja diante dos seus olhos. O viajante que pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que, caminhando, chegará ao fim dela. Então, passando isso de simples previsão da consequência que vai ter a sua caminhada. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os rios que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, os ladrões que o espreitam para roubá-lo, as casas hospitaleiras onde poderá repousar, tudo isso independe da sua pessoa. O cara que está viajando pela primeira vez na estrada. É para ele o desconhecido, o futuro. Porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca, ou seja, além da área da estrada que ele está caminhando. Quanto
Quanto à duração, mede-se pelo tempo que gasta em percorrer o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Porque se eu estou caminhando numa estrada, eu olho lá na frente e falo, lá na frente tem um monte, vamos ver. O tempo é o meu deslocamento de onde eu estou até chegar aquele monte. Mas se eu tiro essas referências de uma pessoa que está caminhando numa estrada em linha reta, ele não vê árvore, ele não vê monte, ele não vê rio, para ele o tempo parou. Ele vai estar caminhando, mas ele não consegue atentar para o tempo. Para aquele homem que está acima da montanha, lá no alto, e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e vai ao encontro desse viajante lhe dizendo: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Ele vai estar predizendo o futuro. O futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão. Visto que, para ele, esse futuro é hoje. Porque ele foi lá em cima, ele dá de cima, ele viu o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Leia, Edna, o 13. Se sairmos do círculo das coisas puramente materiais e se pelo pensamento entrarmos no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno produzir-se numa escala maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração se apagam para eles, mas a extensão e a penetração de suas vistas são proporcionais à sua purificação e à sua elevação na hierarquia espiritual, em relação aos espíritos inferiores. Eles estão como o homem armado de um possante telescópio, ao lado daquele que apenas dispõe de seus olhos. Para estes últimos, a visão é circunscrita, não somente porque dificilmente poderão se afastar do globo aos quais estão presos, mas porque a materialidade de seus perispíritos veda as coisas afastadas, como o faz a bruma para os olhos do corpo. Compreende-se que, segundo o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos e mesmo de diversos milhares de anos, pois o que é um século em presença do infinito? Os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente diante dele, como os incidentes da estrada para o viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os acontecimentos que durante tal período são o futuro para o homem na Terra, são o presente para ele. Terá ele, pois, a possibilidade de vir até nós e dizer com certeza, tal coisa sucederá em tal época, pois que ele vê essa coisa como o homem da montanha. Aliás, como o homem da montanha vê o que aguarda o viajante na estrada. Se ele não o faz, é porque o conhecimento do futuro será nocivo para o homem. Entravará seu livre-arbítrio, paralisará o homem em seu trabalho que deve efetivar para seu progresso o bem e o mal que espera, estando no desconhecido, não para ele a prova. E assim, né? Isso pode se modificar. Isso não é necessariamente uma coisa fixa que não pode ser modificada. Né? Tipo assim, hoje não pode ser. Espera um pouquinho, eu continuo a ler, deixa eu só fazer um comentário. Pode ser modificada no tocante ao seguinte: se hoje seria prejudicial revelar alguma coisa, sim, pode ser que daqui a um determinado tempo, a uma determinada passagem, a um determinado motivo, possa ser falado. Isso, exatamente, tanto individualmente como para uma coletividade de pessoas, né? Na realidade, é como se fosse Jesus mesmo, né? Sim. Jesus, quando veio aqui, ele tinha a capacidade da visão do homem da montanha. Sim. Ele sabia tudo o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Ele abarcava a visão do todo, do tempo e do espaço.
E os discípulos dele, e nós, enquanto humanidade da época, éramos os ventos da estrada, né? Exatamente. Então, por isso também a dificuldade de compreensão nos ensinos dele. Primeiro, que eles eram pessoas simples, sem cultura. Segundo, que Jesus falava tudo por parábola. E terceiro, Exatamente. que tinha essa presciência, né, de olhar, e assim os espíritos superiores são assim também. Eles estão falando Sim, conosco, eles conseguem saber como se estivesse em cima da montanha, né? exatamente. Acaba esse parágrafo, eu leio 4 para a gente Tá. encerrar. Se uma tal faculdade, mesmo restrita, pode estar entre os atributos da criatura, em que grau de poder não deve se elevar no Criador, que abarca o infinito? Para ele, o Acabei de tempo não falar, né? existe, né? O começo e o fim dos mundos são o presente. Nesse imenso panorama, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração e de um povo? Nada, absolutamente nada. Nada, nada. Então, dá para entender aí. Vou parar aqui, Né? vamos parar aqui, tá? Dá para Uhum. entender aí essa presciência, né? A teoria da presciência é mais ou menos isso. Essa explicação, Kardec, com esse exemplo do homem na montanha, do caminhante na estrada, é maravilhoso. Dá para a gente Sim. compreender bem. Tudo bem, Geraldo? Beleza hoje? Hoje Então tá. rendeu, né? Hoje rendeu bastante. Então vamos lá para nosso encerramento. Agradecidos profundamente, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, de aprender, de entender, de trocar conhecimentos. Nós elevamos a Ti nosso pensamento de gratidão e te pedimos, nesse instante, que derrama sobre todo nosso planeta suas bênçãos de luz, de paz, de regeneração, para todos os países que sofrem de guerras, cataclismas, desastres naturais, para qualquer lugar onde haja uma dor, um sofrimento, seja ele de qualquer natureza. Derrama, Pai, as suas bênçãos de amor, de misericórdia, de reequilíbrio. Para qualquer lugar onde haja solidão, abandono, dependência química, abandonos dos idosos, das crianças, dos nossos jovens. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que possamos conseguir continuar nossa transformação espiritual, buscando viver teu evangelho dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas palavras e principalmente através das nossas obras. Que assim seja. Graças a Deus, Jesus. Amadinhos,